Olá, turma, seja bem-vindo a mais uma aula da disciplina de estrutura de dados. Hoje nós vamos continuar a manipular arquivos e vamos aprender como que fazemos consultas de registro. Vamos retomar as aulas anteriores, nós já aprendemos a abrir e fechar arquivos, salvar registros dentro de arquivos e listar todos esses registros. A diferença é que hoje nós vamos aprender a consultar esses registros. Qual que é a diferença entre mostrar e consultar? Mostrar, a gente mostra todos eles. E a consulta de registros, ele mostra um registro específico. Então, primeiro ele faz uma busca e depois ele mostra esse registro. Para fazer isso, nós temos N formas. Eu vou apresentar duas. Uma é pela posição do registro e a outra é pela busca de uma chave. Quando a gente faz uma consulta de um registro por posição, a gente tem que trabalhar como que o cursor está posicionado dentro do arquivo. E o que é o cursor? O cursor é um ponteiro que indica a posição dentro do arquivo a partir do qual uma operação será realizada. Então, quando a gente abre um arquivo, no modo leitura, por exemplo, o cursor dele aparece na posição 0. Vamos supor que tem 5 registros, então ele está na posição 0, que é o primeiro registro. Ele sempre abre, como se fosse um cursor mesmo quando a gente está digitando um texto, né? Ele fica aquela barrinha piscando ali, e tudo que a gente vai fazer com aquela barrinha acontece daquele ponto que ela está para frente, né? Então, parte da leitura aqui no caso do arquivo. Então, ele posiciona esse cursor de leitura bem no início do arquivo, que é a posição 0. Para percorrer esse arquivo, né, para fazer o cursor andar por esse arquivo, eu vou usar a função fseek. Essa função ela é utilizada para mudar a posição desse cursor, sem a necessidade de fazer operações de leitura e escrita. Por quê? Quando a gente estava usando a função fread, cada vez que a gente executava fread, a gente tinha que passar o tamanho do bloco de bytes daquela operação de leitura. Então ele fazia aquela leitura dos bytes, né, que a gente informou, e parava o cursor esperando o próximo comando fread. Lembra que a gente colocava ele dentro do while? Então ele ficava lendo ali todos os registros até chegar no final do arquivo. Então isso causava um deslocamento da posição do cursor. O fseek faz esse deslocamento também sem precisar ler, mas eu preciso informar quantos bytes ele tem que deslocar a cada execução dessa função. A diferença é que o fread, né, entre o fread e o fseek, é que o fread ele trocava de posição o cursor, mas nessa troca ele lia alguma informação e retornava essa informação para um struct, né, que inclusive é o primeiro parâmetro da função fread. O fseek não faz isso. Qual que é a sintaxe dele? Ele só tem 3 parâmetros. Eu preciso informar qual que é o arquivo que eu vou fazer o deslocamento desse ponteiro. Lembrando que arquivo aqui é uma variável do tipo file, né? O ponteiro para o arquivo que foi carregado na memória. O tamanho desse deslocamento e a partir de que posição que ele vai fazer esse deslocamento. Para calcular esse tamanho, eu também posso usar aquela função sizeof, que calcula a quantidade de bytes das structs. Agora, esse parâmetro posição aqui, ele é um parâmetro novo para a gente. Ele pode assumir 3 valores: seek set, seek cur e seek end. O que significa essa posição? Esse fseek vai percorrer esse arquivo, né, e a cada vez que eu chamar essa função fseek, ele vai andar essa quantidade de bytes, mas aí a partir de que posição? Se esse argumento aqui, se esse parâmetro for o seek set, quer dizer que ele vai andar essa quantidade de bytes aqui a cada execução dessa função fseek, a partir da posição inicial do arquivo, o que normalmente é adotado. Então, se eu pedir para ele
avançar 200 bytes dentro do arquivo, a partir da posição seek_set, que é esse primeiro valor aqui que ela pode assumir, ele vai contar da posição 0 e vai andar 200 bytes dentro do arquivo. Se esse parâmetro for o seek_cur, ele vai ler 200 bytes a partir de onde ele está. Se eu acabei de abrir o arquivo no modo RB e pedir para ele andar 200 bytes, né, deslocar 200 bytes dentro do arquivo, ele vai deslocar a partir da posição 0. Mas aí ele vai sair da posição 0 e vai parar na posição 200. Okay? Se eu executar esse fseek de novo com o mesmo parâmetro lá, né, o seek_set, ele vai voltar no arquivo na posição 0 e ler 200 bytes. Ou seja, ele vai ficar lendo 200 bytes e voltando o tempo todo. Se eu uso esse argumento seek_cur, ele vai partir da posição 0 na primeira execução, vai ler 200 bytes, e na segunda execução do fseek, ele vai ler mais 200 bytes a partir de onde ele parou. Então, ele vai ler de 200 em 200 bytes. Supondo que a nossa struct tem 200 bytes, ele vai ler uma struct por vez. Ele lê a primeira, que é 200 bytes, lê a segunda, que é de 200 a 400, lê a terceira, que é de 400 a 600, e assim sucessivamente. Ou então posso estabelecer que eu quero que ele percorra, né, o arquivo, não é ler, que ele percorra o arquivo a partir da posição final do arquivo, né, que é o seek_end. O seek_end, ele abre o arquivo, né, e a partir do último registro do arquivo ele anda a quantidade de bytes, que é o tamanho que eu especifiquei aqui no terceiro parâmetro dessa função. Utilizando a função sizeOf, eu também posso percorrer uma quantidade de blocos maior do que 1. Então, por exemplo, se eu tenho os dados de clientes cadastrados dentro de um arquivo e eu quero posicionar o ponteiro no quarto registro de um arquivo, a partir do início, né, primeiro, segundo, terceiro, quarto, eu vou multiplicar o tamanho do meu bloco de bytes por 3. Porque a partir de onde ele parar, já é o início do quarto. Por isso que eu não vou multiplicar por 4. Multiplico por 3. Então esse é um exemplo. Agora vamos a um exemplo completo aqui de um código. Né? Qual que é a proposta? Elabore um programa que receba em uma estrutura de dados, né, o cadastro de vários usuários e armazene esses usuários em um arquivo binário chamado dadosusuário.dat. Deverá constar nessa estrutura os seguintes campos: código, nome, login e senha, algo que a gente já fez nos outros exemplos. Como funcionalidade de consulta, agora já é novo, o programa deve receber a posição do registro no arquivo e mostrar o nome do usuário correspondente. Então aqui, pessoal, esse exemplo específico, eu vou receber a posição do registro. O que é essa posição? Primeiro cliente que foi incluído no arquivo, segundo, terceiro, quarto, quinto. Lembrando que na linguagem C++, primeira posição é 0. Então, se eu quiser o segundo cliente, eu vou pegar o cliente na posição 1, porque a posição 0 já é o primeiro. Vamos ao código. Vou importar as bibliotecas básicas IOStream, CSTD e limits. Vou invocar o namespace std, definir uma variável, um ponteiro para o meu arquivo e chamei esse ponteiro de dados usuário. Criei a minha struct, como pediu o exercício, código do tipo inteiro, nome, login e senha do tipo char. Criei o tipo de dado usuário e aqui na linha 12 eu declarei a variável uso do tipo usuário. Declarei mais duas variáveis, OPC do tipo char e busca do tipo int. Esse OPC é para perguntar para o usuário se ele quer cadastrar um novo cliente. E esse busca vai ser o número que vai indicar em que posição de cadastro que eu quero que mostre os dados do meu cliente. Vamos seguindo.
Aqui eu pergunto se ele quer cadastrar um novo cliente e coloco todo esse código dentro do while. Enquanto essa opção for sim, ele vai, né, cliente não, usuário. Enquanto essa opção for sim, ele vai, ele abre o arquivo, salva o usuário e volta. Abre o arquivo, salva o usuário e volta. Então, se ele responder sim aqui de cara, ele vai entrar no laço de repetição, se não, ele pula para fora do while. Respondeu sim, ele vai tentar abrir o arquivo no modo AB+, porque isso é um arquivo que nós já começamos ele na aula passada, né? Arquivo de usuários. Se ele conseguir abrir o arquivo, esse dados usuário aqui vai retornar, fopen vai retornar para dados usuário o endereço de memória. Se ocorrer algum erro, esse endereço vai ser null. Então, eu verifico se dados usuário é igual a null. Se for null, quer dizer que ocorreu um erro ao abrir o arquivo. E eu coloco cin.ignore e cin.get, que é para fazer com que o programa não continue a execução até que o usuário aperte alguma tecla. Porque se eu tirar esses códigos aqui da linha 22 e 23, ele vai mostrar a tela erro ao abrir o arquivo e vai continuar a execução do programa e o usuário não vai ter a opção, não vai ter tempo suficiente para poder ver essa mensagem na tela. Então ele mostra essa mensagem, erro ao abrir o arquivo, e espera que o usuário aperte alguma tecla para continuar a execução. Se não ocorrer um erro, ele continua a execução do programa normalmente. Aí ele pede o código do usuário, lembrando que a gente usa aqui cin.ignore, passando esses parâmetros para limpar o buffer da entrada anterior aqui, da linha 27. Aí depois ele pede o nome, login e senha. Então ele pediu todos os dados, armazenou dentro da variável uso, e agora ele vai tentar escrever essa variável uso dentro do nosso arquivo. Para verificar se ocorreu sucesso ou não, a gente faz isso dentro de um if. E usa a função fwrite. Passa qual variável eu quero guardar nesse arquivo, qual que é o tamanho dela, né, que ele vai ocupar dentro do arquivo, quantos registros são e que arquivo que eu quero gravar. Se tudo isso aqui do fwrite retornar 1, quer dizer que um registro foi incluído com sucesso. Caso contrário, erro ao gravar o registro. E ele fecha o arquivo. Essa é só a primeira parte, que é a parte de cadastrar os usuários. Agora a gente vai fazer o que o exercício pede, que é consultar um registro específico. Mas voltando aqui, aqui ele encerra a rotina de cadastro no arquivo, mas ele não fechou o while. Na linha 47 e 48 ele pergunta novamente se eu quero cadastrar um novo usuário. Se eu responder sim, ele volta lá para o while e faz todo o processo de cadastro novamente, de inclusão no arquivo. Caso contrário, responder não, ele limpa a tela e pede a posição do registro a ser consultado. E eu vou informar um inteiro aqui. Esse inteiro ele vai ser maior que 0, né? 1, 2, 3, 4, 5, enfim. Que é a posição do registro que eu quero ler. Se eu informar 0, ele não vai percorrer nenhum byte dentro do arquivo. E eu já explico por quê. Então, eu abro esse arquivo no modo leitura e posiciono o cursor dentro do arquivo a partir do início dele e vou andar uma quantidade x de bytes, e essa quantidade de x, essa quantidade x de bytes, ela vai ser o tamanho de cada um dos meus registros de cadastro de usuário vezes esse número que eu informei aqui na busca. Então, para fazer esse deslocamento de cursor, eu vou usar o fseek. Então, vou usar o fseek, vou andar dentro do meu arquivo dados usuário, a partir da posição inicial. Agora, quanto eu vou andar? Eu vou andar o tamanho do meu
da minha struct usuário vezes a busca. Se busca for igual a 0, quer dizer que eu quero o primeiro usuário. Se eu quero o primeiro usuário, vai ser 0 vezes a quantidade de bytes aqui, que não importa, vai ser 0. Então ele vai andar dentro do arquivo a partir da posição inicial 0 bytes, ou seja, ele não sai do lugar. Se eu quiser o segundo usuário, eu já tenho que digitar 1, que aí ele vai andar, vai passar pelo primeiro usuário e vai parar antes do segundo usuário, que é o usuário com index 1. Porque na linguagem C++, o primeiro index, tanto do arquivo, de um vetor, de uma matriz, é 0. Então, se eu digitar 1 aqui, ele vai passar pelo primeiro usuário e vai parar antes do segundo usuário. Então, ele para antes do segundo usuário e agora ele precisa ler esse dado. Porque o fseek não lê, ele só posiciona. Ele precisa ler esse próximo registro, que é o segundo usuário, para poder mostrar esses dados consultados na tela. Para fazer a leitura do registro é o fread. Então, eu vou usar a função fread. Vou retornar o que eu ler no arquivo para essa variável uso. Como é um único registro, eu preciso colocar o e comercial aqui. Vou ler um bloco de bytes referente ao tamanho total que o usuário pode ocupar, com a função sizeOf, apenas um bloco, e vou ler esses dados a partir do arquivo que está no ponteiro dados usuários. Dados usuário. E aí, quando eu tenho esses dados aqui em uso, é só eu mostrar na tela e colocar o ci.ignore.get para que eu trave a execução do programa até que o usuário leia esses dados que foram mostrados na tela e aperte alguma tecla para poder continuar a execução. No segundo exemplo, a gente vai fazer uma consulta um pouco diferente. Nós não vamos consultar por posição dentro do arquivo, até porque não faz muito sentido. Nós vamos pesquisar por código de cadastro. No exemplo 2, nós vamos escrever o mesmo código, só que nós vamos acrescentar a opção visualizar aqui. E vai ter um menu nesse código. Então, quando eu abrir o meu código, eu quero que ele mostre essas opções aqui. 1, cadastrar, 2, visualizar, 5, sair. É 5 mesmo, tá, pessoal? Depois a gente vai fazer algumas inclusões de código aí mais para frente. Eu quero que ele fique mostrando esse menu e o usuário vai escolher o que ele quer fazer e quando ele terminar de executar a ação, ele volte para esse menu de forma iterativa. Até que ele digite a opção 5 para poder sair. Então, na opção 2, cadastrar, eu quero receber os dados dos usuários e guardar isso no arquivo. Na opção 2, visualizar, eu quero receber o código do usuário e mostrar as informações dele, ou seja, eu quero fazer uma consulta. O programa tem que ser repetido até o usuário digitar a opção 5 sair. Vamos aos códigos, né? Então aqui eu criei dados usuários, é um ponteiro, e dados usuários auxiliar. Vai ser um ponteiro auxiliar que a gente vai usar mais para frente quando a gente for fazer exclusões, mas eu já vou deixar esse código aqui, porque esse código nós vamos dar continuidade nele e só vamos trabalhar o trecho das novas funções. Retornando aqui, agora nós só estamos implementando duas funções, cadastrar, visualizar. Ainda tem mais duas outras funções aqui que nós não vamos implementar agora, mas eu já declarei as variáveis necessárias para poder fazer essa implementação completa. Então, por enquanto, esqueça esse ponteiro aqui, dados usuário auxiliar, e vamos usar somente esse aqui, dados usuários. Mas declarem ele, tá? Por enquanto, deixe ele aí. Então aqui eu tenho o struct usuário, criei o tipo usuário, declarei uma variável uso do tipo usuário, OPC, que vai ser aquela pergunta se ele quer cadastrar um novo usuário,
opção menu, que é a variável que vai receber essas opções aqui, ó, 1, 2, 3, 4, até o 5. Busca e posição. Busca e posição são variáveis que a gente vai usar para poder percorrer esse arquivo, fazer as buscas que a gente quer fazer e guardar as posições de onde que esses registros estão. Para criar o menu, eu vou colocar todo o meu programa dentro de uma estrutura do while. Então, o do começa aqui na linha 16 e termina lá na linha 68. Então, ele vai executar todo o programa enquanto a opção menu for diferente de 5. Lembrando que essa opção é a opção sair. Retornar aqui. Então, ele vai mostrar o texto do menu e ler opção menu. Quando ele lê a opção menu, por enquanto aqui, nós só temos 3, 1, 2 e 5. Ele vai entrar no switch case e vai verificar. Se a opção for 1, é a opção cadastro. Se for 2, é visualizar. Se for 5, não tem a opção aqui dentro do switch case, porque 5 é a opção para ele sair. Então ele vai passar por todo o switch case, não vai acontecer nada, e quando chegar no final, lá no do while, né, no final do while, vai perceber que é o 5 e vai encerrar a execução do programa. Certo, então ele vai digitar a opção aqui do menu e caso for 1, é a primeira que ele tem que fazer, ele vai perguntar se ele quer cadastrar um novo usuário, vai ler a opção, sim ou não, e se a opção for sim, ele vai abrir os dados, o arquivo dados usuários.dat, no modo de anexar um novo dado, né, que é o AB+, e também pode ser lido. Vai receber todos os dados do usuário, código, nome, login e senha. E ao final vai tentar escrever, vai usar a função fwrite para escrever esses dados no arquivo. E depois ele fecha o arquivo. Depois ele pergunta aqui se ele quer continuar cadastrando. Enquanto essa opção for 5, ele vai incluindo novos usuários no arquivo. O que é interessante falar aqui, pessoal? Esse dados usuário que recebe fopen, ele poderia ser, ao invés da linha 31, ele poderia ser aqui embaixo, ó, na linha 42, antes do fwrite. Porque assim eu abro o arquivo somente para escrever os dados do usuário e já fecho ele. Do jeito que eu fiz aqui, ele fica todo esse trecho de código aqui com o arquivo aberto. E uma recomendação é, sempre que possível, abra o seu arquivo somente para escrever ou ler os dados e feche ele imediatamente. Então aqui, enquanto ele estiver respondendo sim, ele vai ficar cadastrando. Quando ele responder não, ele sai desse while, sai do switch case e volta para o menu aqui. Ele vai mostrar isso aqui de novo. Vai limpar a tela e mostrar as opções de novo. E agora eu vou digitar a opção 2, visualizar. E aí a opção menu 2 vai cair aqui no switch case 2. Ele vai perguntar o código do usuário. Agora não é a sequência que ele foi guardado no arquivo, tá, pessoal? É o código dele mesmo. Ele vai receber esse código dentro aqui de busca, vai abrir o arquivo apenas no modo leitura, e enquanto a gente não chegar no final desse arquivo, e como que ele faz isso? Ele usa a função fileEndOfFile, FEOF. Então, enquanto ele não chegar no final desse arquivo, ele vai ler o registro, se for igual à busca, ele mostra. Por que que aqui, pessoal, não tem dois fread aqui, um antes do while e um lá no final do while? Nas aulas anteriores, acho que na aula anterior, eu usei dois fread, um de fora do while e o outro dentro do while, porque eu lia todos os registros e mostrava na tela. Então eu tinha que fazer uma leitura sequencial.
Nesse caso aqui, eu vou fazer uma leitura sequencial, mas eu não vou mostrar na tela. Faço a leitura sequencial, verifico se aquele registro atende o critério de busca e depois eu mostro na tela. E como que eu faço essa leitura? Eu uso a função fread, leio o bloco de dados aqui de usuário dentro da variável uso, e quando eu tenho essa variável uso preenchida, eu consigo comparar se código.uso, que é o código que eu usei na hora de cadastrar ele, se código.uso é igual a busca, e foi esse dado que eu informei aqui em cima. Se for igual, eu mostro os dados, nome, login, e uso cin.ignore e cin.get para interromper a execução do programa para o usuário ler as informações na tela, e já interrompo aqui o while. Eu já uso o break, porque eu vou percorrer todo o arquivo usando o fread até encontrar o meu usuário cujo critério de busca eu estabeleci aqui em cima. Quando eu encontrar ele, eu não preciso continuar executando. Aí eu uso o break para poder interromper o while, fecho o arquivo, e esse break aqui é do case, para que ele não continue verificando dentro do switch qual que é a opção que eu quero executar. Claro que aqui não tem mais opções aqui embaixo, mas nos próximos códigos a gente vai acrescentar a opção 3 e a opção 4. Okay? Depois que ele fez isso, ele limpa a tela no Linux e no Windows e volta de novo perguntando lá qual que é a opção do menu que o usuário quer executar. Bom, pessoal, por hoje era só. Nas próximas aulas nós vamos dar continuidade nesse conteúdo e vamos ver como que a gente faz para poder fazer exclusões de registros. Até lá! Saiba mais sobre o Instituto Federal Goiano. Acesse ifgoiano.edu.br e nos procure também nas redes sociais. Instituto Federal Goiano. A educação te transforma, você transforma o mundo.